Muita coisa tem acontecido aqui em Portugal relacionada à Covid-19 e também a outras doenças que têm preocupado a população. Vamos falar sobre isso? Oi, eu sou Ana Carolina Braga e esse é o canal Posso Te Mostrar. Por aqui você fica por dentro das principais informações sobre viagens e também sobre morar no exterior. Se vai viajar por agora, dê uma olhada aqui nos links e descontos que eu deixei para você na descrição desse vídeo. Vamos para a notícia. Olha, a linha SNS 24 já atendeu mais chamadas nos primeiros 5 meses desse ano do que em todo 2021. A procura pelo sistema de saúde pública, que por aqui em Portugal começa com esse atendimento na linha telefônica, intensificou nas últimas 3 semanas. E a linha prescreveu mais de 115 mil testes para Covid-19 só na semana passada. É na região norte que se concentra o maior número de doentes internados com Covid-19. São 41,6% do total. Lisboa e Vale do Tejo é a segunda região do país com mais doentes com Covid-19 internados. As projeções do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, apontam para que no final de maio o país chegue a atingir os 60 mil casos diários. A ministra da Saúde, Marta Temido, afastou nesse momento a volta do uso obrigatório das máscaras e dos testes gratuitos nas farmácias, mas os especialistas defendem o regresso da testagem gratuita e das máscaras e estão propondo medidas ao governo que devem ser escutadas ainda hoje, dia 19 de maio. Portugal é o país da União Europeia com maior número de contágios e o sexto em todo o mundo com mais casos diários por milhão de habitantes. Há hospitais com ocupação máxima e as mortes, infelizmente, também subiram. As mortes por Covid-19 continuam sendo mais representativas nas pessoas mais velhas, como acontece desde o início da pandemia. E de acordo com os dados recolhidos pelo matemático Carlos Antunes, até o final dessa terça-feira, dia 17 de maio, no grupo de pessoas com 70 anos ou mais, verificaram-se 179 óbitos acumulados nos últimos 7 dias, sendo esse número 94% do total de 191 mortes. A vacinação da quarta dose contra a Covid-19 para pessoas com mais de 80 anos e para pessoas com imunodepressão a partir dos 12 anos começou nessa semana e a Ordem dos Médicos em Portugal vem defendendo que a vacinação deve ser já ampliada a todos os maiores de 60 anos, considerando que o novo reforço da vacina também trará benefícios para quem tem entre 60 e 79 anos. Com o aumento do número de casos de infecção, vamos fazer um raio-x rapidinho dessa situação? Olha, os sintomas mais frequentes associados à Covid-19 são a febre, tosse, dificuldade respiratória, perda total ou parcial do olfato ou enfraquecimento e diminuição do paladar. Se você tiver um desses sintomas, antes de mais nada, deve se isolar e ligar para a linha Saúde 24, que é o número 808 24 24 24. Caso tenha, pode também fazer contato com o seu médico de família. Nesse momento, a orientação tem sido fazer um autoteste, desses que é possível ir comprar no supermercado ou na farmácia. Se tiver um autoteste positivo, deve manter o isolamento e contactar o SNS 24, nesse número que eu falei, e que disponibiliza uma prescrição para realizar um teste para confirmar a infecção. Eu contei a minha experiência bem recentemente aqui no canal. Eu fui infectada pelo coronavírus agora em maio, fiz o autoteste durante uma viagem à Ilha da Madeira, onde deu positivo. No meu caso, quando eu liguei para a SNS 24, recebi a minha declaração de isolamento, mas não falei com nenhum atendente nem fui direcionada a realizar o teste laboratorial. Bom, depois eu fiz um por conta própria, então é muito provável que os números de infectados sejam ainda maiores do que os que têm sido divulgados, já que muitas pessoas têm feito apenas o autoteste e esses não ficam registrados no sistema do governo. Caso façam um teste laboratorial e tenham resultado positivo, aí sim os dados são introduzidos no sistema e assim você receberá no seu celular, no prazo de 48 horas, uma mensagem das autoridades de saúde. No meu caso, eu recebi a mensagem imediatamente e durante todos os dias até que eu tenha sido liberada do isolamento. Os testes rápidos de antígeno, esses feitos nas farmácias, por exemplo, de uso profissional, deixaram de ser comparticipados em maio. Ou seja, antes o governo financiava eles e agora é preciso que cada cidadão pague o seu para fazer o teste. Bom, se não tiver sintomas ou apenas sintomas ligeiros,
o isolamento necessário é de 7 dias. E em caso de doença moderada, o isolamento terá duração de 10 dias. Nas pessoas que desenvolvem doença grave, o isolamento é de 20 dias, assim como para as pessoas com imunossupressão, independentemente aí da gravidade da evolução clínica. Os contatos próximos a você, inclusive os que moram juntos, não precisam mais se isolar, mas a DGS indica que os contatos de alto risco, ou seja, esses que mantêm contato mais próximo, devem fazer 2 testes, pode ser o autoteste, após a última exposição ao caso confirmado, ou seja, o primeiro teste o mais rápido possível e o segundo entre o 3º e o 5º dia. Bom, os contatos de baixo risco não precisam fazer isolamento nem teste. Um outro assunto é que a Direção-Geral da Saúde, DGS, confirmou nesta quarta-feira os primeiros casos de varíola dos macacos em Portugal. O primeiro caso humano dessa doença foi descoberto em 1970 na República Democrática do Congo, na África, e antes disso já havia sido detectada em macacos da região e por isso a doença leva esse nome. Desde então, a doença tem sido diagnosticada em vários países da África Central e Ocidental, sendo que também já houve registros nos Estados Unidos, Israel e no Reino Unido. A varíola dos macacos é uma doença rara causada por um vírus da varíola. A forma como esse vírus se instala nos seres vivos é ainda desconhecida, mas já se sabe que mamíferos como roedores e primatas originários da África podem ser hospedeiros da doença e transmiti-la aos seres humanos. De acordo com o CDC, o Centro para o Controle de Prevenção de Doença da Europa, a doença começa com febre, dores de cabeça, espasmos musculares e cansaço. O período de incubação da doença costuma ser de 7 a 14 dias e assim que aparece a febre, até 3 dias depois, devem manifestar-se também sintomas dermatológicos, como o aparecimento de zonas irritadas na pele, que costumam durar entre 2 a 4 semanas. Segundo o CDC, os relatos que chegaram da África indicam que a varíola dos macacos causou a morte de 1 em cada 10 pessoas que ficaram doentes. A transmissão se dá por formas diferentes, ou pela entrada do vírus por uma ferida, pelo trato respiratório e mucosas da boca, olhos ou nariz, e o contágio pode ainda ocorrer pela mordida de um animal infectado ou pela ingestão de carne de animal selvagem que estivesse contaminada. Já a transmissão de humano para humano se dá sobretudo através da respiração. O principal conselho dos especialistas passa por evitar o contágio com animais que podem ser hospedeiros do vírus, mesmo em caso de já estarem mortos. Isso é válido para mamíferos como roedores e também para os macacos. Em caso de haver alguém doente, deve-se fazer o isolamento adequado, prevenindo outras pessoas de serem contagiadas. Ainda não existe uma vacina ou um tratamento aprovados para tratar a varíola dos macacos. Uma outra situação que tem deixado os portugueses bem preocupados é que as autoridades de saúde nacionais registraram até terça-feira, dia 17 de maio, 12 casos suspeitos de hepatite aguda de origem desconhecida nas crianças. Todos os casos estão em investigação e não houve nenhum confirmado até agora. Todos os casos em Portugal são de crianças com menos de 5 anos de idade. No estudo publicado recentemente na revista Lancet, os investigadores referem-se que um superantígeno do SARS-CoV-2, o que causa a Covid-19, pode estar relacionado com os casos de hepatite aguda que já foram identificados em 22 países do mundo, num total de 429 casos reportados até essa terça-feira, segundo a OMS. O estudo sugere que os casos identificados resultaram provavelmente de uma infecção com Covid-19 anterior, seguida de uma outra com o adenovírus. Em Israel, dos 12 casos identificados recentemente com hepatite aguda, 11 eram crianças que tiveram Covid-19. Outras hipóteses levantadas estudam sobre o contato das crianças com cães e também sobre o uso do paracetamol. Bom, eu fico aqui de olho em todas as informações e qualquer novidade, você sabe, eu volto correndo para te contar. Eu sou Ana Carolina Braga, do canal Posso Te Mostrar. Te vejo na próxima. Tchau!